Deus, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de hebraico bíblico Shalom. Nós estamos estudando sobre o estudo do artigo. Eu sou o pastor e professor Daivan. Tenho prazer imenso de poder receber você aqui conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos aí para mais uma aula do nosso segundo módulo. Nós estamos trabalhando aqui, tratando sobre o estudo dos artigos. Na nossa primeira aula desse segundo módulo, nós falamos sobre a forma comum, né? Nós falamos que o artigo, ele vem acompanhando, ele vem antecedendo o substantivo exatamente para defini-lo. Eu disse a você que quando o substantivo ele não tem a presença de um artigo que o defina, automaticamente nós já entendemos que, diferente do português, então, esse substantivo ele é indefinido. Eu dei o exemplo da palavra casa, que no português eu tenho uns e umas, mas no hebraico eu não uso esse artigo indefinido. A ausência de um artigo definido já mostra que o substantivo, a palavra, ela é indefinida. Portanto, a necessidade de definir o substantivo faz com que eu coloque antes dessa palavra um artigo. Nós falamos que a forma comum do artigo definido é exatamente a presença do re mais patá mais dagesh forte. Essa é a forma comum. Por que forma comum? Porque vai aparecer na maioria das palavras que iniciam com as consoantes. Eu disse a você, com a exceção, é claro, das guturais. Aleph, Re, Het, Ain e Resh. Com exceção dessas guturais, todas as outras letras, todas as outras consoantes receberão essa forma comum do artigo definido, composto de re mais patá mais dagesh forte, ok? Essa é a primeira regra, beleza, pessoal? A nossa segunda regra é exatamente a que nós vamos tratar hoje, né? Você tem aqui, ó, palavras terminadas em re e het. O que é que acontece nas palavras terminadas em re ou het? Quer dizer que o artigo definido agora será usado, eu vou usar, ao invés da forma re mais patá mais dagesh forte, que é usado a forma comum em todas as consoantes, com exceção das guturais que eu já falei para você. Agora, quando essas palavras, está aí na sua apostila, quando as palavras, elas iniciarem, tá, pessoal? Eu vou mudar aqui, não são palavras terminadas, tá? Não são palavras terminadas, são palavras iniciadas, tá? São palavras iniciadas. Palavras iniciadas em re e het. Palavras que forem iniciadas com re ou com het vão receber essa forma do artigo definido, tá? Vão receber essa forma do artigo definido, que é o re mais o patá, sem a presença do dagesh forte. Essa forma comum é exatamente para palavras que iniciarem com outras consoantes, com exceção de aleph, re, het, resh e ain, tá? Mas aqui eu tenho um re e eu tenho um het, que não vão receber essa forma comum, vão receber uma outra forma, que é exatamente essa, a presença do re mais o patá. Beleza, pessoal? Então, palavras iniciadas em het e re ou re e het, palavras que iniciarem com essas duas consoantes guturais, elas vão receber a forma re mais patá, ok? Eu trouxe aqui esse exemplo, um exemplo de palavra iniciada com
re, e o exemplo de uma palavra iniciada com het. Tá bom, pessoal? Beleza? Deixa eu corrigir. Muito bem. Então, eu tenho uma palavra iniciada com het e eu tenho uma palavra iniciada com re, para que você tenha uma ideia dos exemplos, porque a minha segunda regra diz que palavras iniciadas com het ou com re, elas vão receber esta forma, o re mais o patá, ok? Então eu trouxe para vocês aqui, para nós, exatamente o exemplo de uma palavra iniciada com o het e uma palavra iniciada com o re, para nós vermos como vai ficar. Então eu tenho a palavra heref. Vamos lá? Heref. Heref, eu tenho o het, eu tenho o segol, eu tenho o resh, segol novamente, e o vet. Heref. A palavra heref significa espada. Só que eu tenho uma espada, porque eu não tenho um artigo definindo esse substantivo. Então, se eu não tenho artigo definindo esse substantivo, eu tenho uma espada qualquer. Eu tenho uma espada, mas eu quero definir esse substantivo. Eu quero dizer a espada. Eu quero usar a expressão a espada. Então, o que é que eu faço? Regrinha. Palavras iniciadas com re ou het vão receber essa forma. Então, aqui essa palavra, pessoal, ela está iniciando com que consoante? Letra het. Letra het. Então, vamos lá. Olha só. Eu tenho heref. Tenho heref. Uma espada. Mas eu quero dizer a espada. Então, eu vou usar a forma do artigo definido, que diz que quando a palavra inicia em het, eu vou usar a forma re mais patá. Ok? Eu não vou usar essa forma, porque essa forma não é usada para guturais. Quando ela iniciar em het ou re, eu vou usar essa forma, re mais patá. Ok, pessoal? Então, eu uso a forma re mais patá. Eu vou ter ha-heref. Ha-heref quer dizer a espada. Olha só. Eu estou definindo a espada. Ha-heref. Ha-heref quer dizer a espada. Ha-heref. Ok, pessoal? Ha-heref quer dizer a espada. Ela inicia com het e a regra diz que se inicia com a gutural het, eu vou usar a forma re mais patá. Ha-heref quer dizer a espada. Ok? Mais um exemplo, vamos lá? Eu tenho rehal. Rehal. Eu tenho o re, eu tenho o tsre iud, que é o e longo, o raf, eu tenho o kametz gadol e eu tenho o lamet. Eu tenho a expressão, o substantivo rehal, que quer dizer templo. Rehal quer dizer templo. Um templo. Um templo. Porque ele não está aqui com o artigo definindo esse substantivo. Mas eu quero definir, eu quero colocar o templo, eu quero definir. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou usar o substantivo rehal, ok? E vou usar a regra que diz que palavras iniciadas com re, eu vou usar a forma re mais patá. Então, olha aqui, usando a forma re mais patá.
Beleza, pessoal? Usando a forma re mais patá, eu vou ter então ha-re-hal. Ha-re-hal. Ha-re-hal quer dizer agora, olha só, o templo. Olha aí, pessoal. O templo. Eu estou definindo, ok? Re-hal. E eu estou usando a regra re mais patá. Então, eu tenho ha-re-hal, que quer dizer o templo. Ha-re-hal quer dizer o templo. Beleza, pessoal? Então, dois exemplos dessas duas guturais, re e het. Palavras iniciadas com re e het, eu vou usar a forma re mais patá. E aqui eu dei esses dois exemplos para você, ok? Vamos então para a terceira regra. Terceira regra diz: palavras que iniciam ou que começam com Aleph, Resh e Ain. Aleph, Resh e Ain vão receber esta forma, pessoal. Olha só. Re mais Kametz Gadol. Olha aí, ó. Olha a forma como muda. Na forma comum, eu tenho re mais patá mais dagesh forte. Palavras iniciadas em het ou re, eu tenho a forma re mais patá. E agora eu tenho palavras que começam com Aleph, Resh e Ain. Vão receber esta forma, pessoal. Esta forma. A forma re mais Kametz Gadol. Ok? Mais Kametz Gadol. Então, exemplo, eu peguei aqui, vou pegar aqui um exemplo de cada um para você poder assimilar com aquilo que eu estou falando, tá bom? Então, eu trouxe uma palavra iniciada com Aleph, uma palavra iniciada com Ain e uma palavra iniciada com Resh, beleza? Se você observar, o Re, o Het, o Aleph, o Resh e o Ain, eles fazem parte das guturais, do grupo das guturais, que exatamente não recebe essa forma comum. Por isso é que você tem essas demais formas. Beleza, pessoal? Então, o primeiro exemplo, que inicia com a letra Aleph, com a consoante Aleph, é exatamente o nome Av. Av. Beleza, pessoal? Av, Aleph, Kametz Gadol, Vet. Av quer dizer pai. Um pai, tá? Um pai. Porque não está definido. Então pode ser um pai. Qualquer pai, tá? Pai. Essa palavra quer dizer pai. Mas como não está recebendo o artigo definido, ele pode ser um pai. Qualquer um. Então, aqui eu tenho novamente, porque agora eu quero definir o pai. Eu não quero um pai, eu quero definir o pai. Então eu tenho aqui Av, mas eu quero definir. Então eu vou usar a regra. Palavras que começam com Aleph, Resh e Ain, eu vou usar a forma Re mais Kametz Gadol. Beleza, pessoal? Olha só, eu vou mudar aqui a cor, tá? Vou mudar a cor. Re mais Kametz Gadol. Percebam, essa aqui é a forma de palavras iniciadas em Aleph, Resh e Ain. A forma é Re mais Kametz Gadol. Beleza? Então eu tenho a palavra Av. Av quer dizer pai. Um pai.
porque eu não estou definindo ainda. Mas eu quero definir. Então eu vou usar a forma re mais kametz, porque a palavra está iniciando com aleph. Então agora eu tenho não um pai, eu tenho o pai. Eu tenho Raav, o pai. Beleza, pessoal? Raav quer dizer o pai. Beleza? Ok? Vamos para, então, a próxima palavra. Eu tenho a expressão ir. Substantivo ir. Vamos lá? Ir. Ir quer dizer cidade. Quer dizer cidade. Ir ao ein hirik yud resh ir quer dizer cidade. Mas uma cidade, porque eu não tenho um artigo definido. Então, uma cidade, qualquer cidade, uma cidade, tá? Uma cidade. Mas eu quero dizer, pastor, a cidade. Eu quero definir, eu quero dizer a cidade. Então, eu vou agora, olha só, eu tenho aqui a mesma expressão ir e vou acrescentar, olha, a palavra iniciada com ein, ó, re mais kametz, gadol. Ok, eu tenho Ha'ir. Ha'ir. Ha'ir, que quer dizer a cidade. Olha, eu estou definindo, não é mais uma cidade, agora é a cidade, ok? Ha'ir. Ha'ir quer dizer a cidade. Eu estou definindo, agora é a cidade. Beleza, pessoal? Nosso último exemplo. Resh. Ruach. Ruach quer dizer espírito ou vento. Mas eu não tenho um artigo. Então, ele pode ser um espírito, um vento, qualquer espírito, qualquer vento. Ah, pastor, eu quero que seja o espírito. Eu quero que seja o vento. Como é que eu faço, então, para definir? Vamos lá? Olha aqui, ó, regra 3. Palavras que iniciam ou começam com resh, no caso, vai usar a forma re mais kametz gadol. Então, aqui, ruach. Ruach, eu quero definir. Eu vou usar a regra, olha, a forma re mais kametz gadol, pessoal. E agora eu vou ter, ó, o espírito ou o vento, tá? Ruach, haruach, 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 o espírito. Beleza, pessoal? Então, forma comum, re mais patá mais dagesh forte. Segunda, palavras iniciadas em re e ret, forma re mais patá, sem dagesh. Palavras que iniciam, que começam com aleph, resh e ain, recebem a forma re mais kametz gadol. Beleza, pessoal? Próxima aula, nós vamos encerrar o assunto de estudo do artigo, ok? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, fixarem na memória, guardarem essas regras, porque elas são muito importantes para a nossa continuidade. Tudo bem? Deus abençoe a tua vida. Shalom Lehitraot, paz e até mais. Deus te abençoe.